Boa tarde, alunos. Uma ótima sexta-feira a todos. Iniciando a nossa atividade de matemática de hoje, páginas 65 e 66, atividades 9.3 e 9.4 do EMAI. Nessas atividades, nós vamos continuar trabalhando com frações, tudo bem? E aqui nós vamos ver um pouco sobre frações equivalentes, que é aquela mesma temática do formulário e de um vídeo que eu fiz anteriormente para vocês. Olivia pegou algumas tiras de papel e dividiu-as em partes iguais. Ela coloriu algumas dessas partes e fez uma descoberta interessante. Observe. E aqui nós temos várias tirinhas de papel em que ela dividiu de tamanhos diferentes. A primeira tira ela dividiu ao meio. Então, cada uma das partes representa uma fração. Eu tenho 1 inteiro dividido por 2, ok? Então, nessa minha parte eu tenho uma parte desses dois e nessa minha outra parte eu tenho uma parte também desses dois. Então, 2 meios formam 1 inteiro. O mesmo acontece no 1/4. Se ela dividiu a tira de papel dela em 4 partes, ela dividiu 1 inteiro, né? 1 inteiro em 4 partes. E cada parte dessas representa 1/4 parte dessa tira. O mesmo acontece no 1/6, ela divide a figura dela, a tira dela, em 6 partes. Então, cada um desses pedacinhos que ela dividiu a tira dela representa 1/6, ou seja, uma parte dos 6 pedacinhos que ela dividiu a tira dela. No 1/8, ela pegou essa mesma tira de papel do mesmo tamanho e dividiu em 8 partes. E cada pedaço dessas 8 partes significa 1/8 dessa tira inteira. E 1/10, ela pegou a tira de papel dela do mesmo tamanho, vocês podem observar que é sempre do mesmo tamanho essa tira, e ela dividiu em 10 pedacinhos. E cada um dos 10 pedaços representa 1/10 dessa tira de papel. Eu trouxe aqui para vocês outra explicação, na verdade, com base nessa mesmo, só para ver se vocês entendem. Aqui eu tenho o meu 1 inteiro, que é a minha tira de papel completo. Se eu dobro a minha tira ao meio, o meu 1 inteiro, né, acaba virando 1 meio e 1 meio de cada lado, porque eu tenho metade e metade. Metade com metade dá 1 inteiro. Aqui, se eu dividir a minha tira de papel em 6 partes, eu tenho 1/6 em cada uma das partes. Porque a minha figura inteira, né? Esse meu inteiro foi dividido em 6 pedacinhos distintos. O que nós podemos observar aqui que é o foco da fração equivalente? Todas essas frações valem a mesma coisa, tudo bem? Desde que eu faça o posicionamento correto. Então, por exemplo, 2 1/2 é igual a 1 inteiro. 6 1/6 é igual a 2 meios, porque eu tenho 2 e 2, tudo bem? E é isso que vocês vão realizar nessa atividade. Ela percebeu que meio é igual a 1/4 mais 1/4. Por quê? Ela notou que esse 1 meio, ela só está trabalhando com essa parte nesse momento. Esse 1 meio é a mesma coisa que esse mais esse. E quando nós estamos falando de frações, nós somamos somente os numeradores, que são os primeiros números. Então, eu vou somar esse e esse. Então, aqui eu tenho um total de 2 quartos, porque eu somo os numeradores e repito os denominadores. Então, 1 meio é igual a 1/4 mais 1/4, porque se eu juntar 1/4 mais 1/4, eu fico exatamente com o mesmo tamanho de meio. Observou ainda que 1 meio é igual a 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Porque para chegar no tamanho desse meu amarelo, eu precisei de 1/6 mais 1/6 mais 1/6 para ficar exatamente do mesmo tamanho. Ou seja, somando os meus numeradores, eu tenho 3/6. Então, 1 meio mais 1 meio mais 1 meio é igual a 3/6 e também é igual a 1 meio, porque nós temos o mesmo tamanho, tudo bem? Vocês precisam escrever outras igualdades, ou seja,
Olhando essa tabela, que outras conclusões similares a essa nós podemos chegar? Que números são equivalentes, tudo bem? Eu quero que vocês façam pelo menos duas relações aqui na C. E aqui ao final, 1/2, 2/4 e 3/6. Essas frações são chamadas de equivalentes. Lembrando que as frações equivalentes, elas são frações que chegam no mesmo resultado em uma divisão. E é exatamente isso que vocês vão fazer na página 66. Na página 66, vocês têm algumas frações, tudo bem? E essas frações, elas têm pares, ou seja, duas delas possuem o mesmo resultado de divisão. Vocês registrarão esses cálculos de divisão no caderno. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. 3 dividido por 6. Eu não consigo fazer a divisão direto, então eu adiciono um zero. E agora sim eu vou dividir. 30, e adiciono 0, debaixo da minha chave, do meu quociente. Agora sim eu consigo dividir. 30 dividido por 6 é igual a 5. 5 vezes 6 é igual a 30. 30 menos 30 é igual a 0. Acabou aqui a minha continha. Essa conta vocês vão registrar no caderno. Eu quero que vocês coloquem aqui no EMAI somente o resultado, tudo bem? Eu quero que vocês deixem as continhas no máximo com duas casas. Eu vou dar um outro exemplo aqui mais uma vez. 2 dividido por 8. Lembrando que isso vocês vão fazer no caderno. 2 dividido por 8 eu não consigo. Então, eu vou adicionar o 0 no meu dividendo e o 0, no meu quociente. 20 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 vai sobrar 4. Tudo bem? Eu vou continuar minha continha, eu vou adicionar mais um 0. Mas esse 0 eu não vou colocar novamente no meu quociente. No meu resultado eu só adiciono um 0. Então, 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, o resultado do 2/8 é 0,25. Depois de fazer todos esses cálculos no caderno, me enviar para a correção, vocês vão pintar essas frações. Então, assim, eu verifico que essa minha fração deu 0,5. Eu vou pintar ela de verde. Outra fração que eu descobri que deu o mesmo resultado, eu também vou pintar de verde. Eu descobri que o meu 2/8 deu 0,25. Então, eu vou verificar qual outra fração também vai dar 0,25 e vou pintar da mesma cor. Então, assim, vocês vão fazer pares, tudo bem? Aliás, pares não, vocês vão fazer grupos de resultados iguais. B. Escolha um grupo de cartelas que você pintou da mesma cor e, usando a calculadora, divida o numerador pelo denominador. Comente o que aconteceu. Então, aqui, na verdade, vocês já vão ter feito esses cálculos, né? E o que nós podemos notar? Elas têm o mesmo resultado, por isso que elas vão ser pintadas da mesma maneira. Tudo bem? Qualquer dúvida é só me enviar.